Quem aqui tem um problema para resolver, levanta a mão. Quem aqui tem um problemão para resolver? Forte, a irmã levantou ali numa velocidade. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não entendeu nada, nem problema, não levantou a mão nem no momento? E também não vai levantar agora. Olha só, eu quero falar com vocês hoje sobre os problemas que enfrentamos. Mas antes eu queria te trazer um entendimento sobre a questão do problema. Olha só, se eu pergunto para você quem tem um problema, exemplo, quem tem um problema, levanta a mão. Pode levantar, eu já marquei a cara de vocês, já sei. Quem tem um desafio, levanta a mão. Ó, muda. Até mesmo para você, se você falar assim, olha, eu tenho um problema. O seu cérebro ouve e você reage de uma maneira. Se você falar, eu tenho um desafio, você escuta de uma outra maneira. Até mesmo para você poder encarar ele, a palavra problema já é um problema. Mas muitas vezes você não tem um problema. O que você tem é um desafio. Um desafio diante daquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Mas antes, Ele precisa te preparar. Então eu já preciso que você tenha esse entendimento. Porque se você entende que é um desafio, é sinal que você está avançando, é sinal que você está crescendo, é sinal que você está caminhando, você não está parado. Problema geralmente nos paralisa, sim ou não? Desafio não. Os desafios você encara como um desafio, você enfrenta e você supera. Agora, e aqueles momentos que estamos diante de alguns bloqueios, que é como se ficássemos cegos? Quem já passou por algo parecido? Você estava diante de algo, de um desafio, de um problema, você se deixou bloquear e você ficou como se você estivesse cego, você não sabia o que fazer. Você não sabia se você ia para a direita, para a esquerda, se você andava, se você ficava parado. Porque você simplesmente ficou bloqueado. Sim ou não? Quem já passou por isso? Que bom, não foi somente eu. E esses bloqueios, olha só que interessante. Quando eles aparecem, neste nível, a ponto de te deixar cego, ele aparece por alguns motivos que eu quero compartilhar aqui com vocês. O primeiro deles ele aparece muitas vezes pela insegurança. Então você, diante de um desafio, vamos esquecer um pouco a palavra problema, você se sente inseguro. E uma coisa é você ser uma pessoa insegura, outra coisa é você estar inseguro, são duas coisas diferentes. Existem pessoas, por questões emocionais, que elas são inseguras, pela sua criação, pelo seu filtro mental. Mas existem pessoas que elas apenas estão inseguras. Exemplo, se eu falasse, ó, eu vou escolher um de vocês para vir aqui em cima, que agora a gente vai vir para o momento da dança. Alguns já bloquearam, nem estão mais me olhando, achando que realmente vai acontecer. Aí a pessoa baixa a cabeça e fala, não olha para ele, não olha para ele, não olha para ele. Outros falaram, olha, dependendo aí eu vou, Cleiton. Mas você vai perceber que você está inseguro, porque você não sabe o que eu iria pedir para você dançar. Então a insegurança, dependendo do nível, ela pode te dominar, ela pode te bloquear a ponto de te deixar cego, porque você se deixou ser dominada. Outro ponto que te bloqueia é o medo. Do que você tem medo? Você tem medo de errar? Porque se você tem medo de errar, fica difícil tomar uma decisão. Exemplo, pessoas perfeccionistas. O perfeccionista ele não aceita errar. Não existe isso para ele. O analítico também não gosta de cometer erros. Então ele exige muito dele. E diante de decisões, ele fica até mesmo paralisado, ele não consegue tomar a decisão porque o medo dele é de errar. Você tem medo de ter entendido errado? Será que Deus falou isso mesmo? Será que eu entendi mesmo o que Deus falou? Não, mas não era tudo isso.
Você esquece que a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores do que os... Se os planos dele são maiores do que os seus, então você não entendeu errado. Foi isso mesmo. Agora, esse medo é comum, ele vem. Porque se você pegar os planos que você faz, você às vezes já tem medo. Imagine se você descobre o que Deus tem para a sua vida. Então o medo também nos paralisa. Exemplo. Que notícia você precisa receber hoje para o medo te dominar e te bloquear, e você ficar cego? O que precisa acontecer? Qual é a notícia? Qual é a mensagem que se chegar agora no seu celular, quando você lê, você fala assim, meu Deus. Você estava feliz, focado? Você estava olhando para o futuro? As coisas estavam acontecendo, de repente, uma mensagem. Ela te bloqueia, como se anulasse tudo aquilo que você estava planejando. É importante você refletir sobre isso, porque se você se deixar levar, você vai ficar cego diante da situação. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui sobre bloqueios é a dúvida. Qual é a sua dúvida? Qual é a dúvida que você se deixou instalar dentro de você, que ela te paralisou, que ela te cegou e que você simplesmente não sai do lugar? Você tem dúvida no quê? Na palavra que você recebeu? Você tem dúvida no quê? Na decisão que você já, no seu coração, você sabe que você precisa tomar? Você tem dúvida das consequências? Mas quem te direcionou? Quem falou para você ir? Se você tem a palavra, se Deus já falou, qual é a dúvida? Você tem dúvida da sua fé? É importante você refletir, porque se a dúvida ela entrar, ela pode te paralisar, ela pode te bloquear, ela pode te deixar cego. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Eu quero falar um pouquinho sobre essa passagem com Jesus e compartilhar alguns pontos que eu aprendi nessa passagem. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim: E vieram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com os seus discípulos, em uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parado, disse que os chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Onde queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é uma passagem que o pastor Cláudio Duarte até brinca, né? Que aqui ele mostra o humor de Jesus, o quanto Jesus é bem-humorado. Porque Jesus chega para o cego e fala: O que queres que eu te faça? Jesus estava brincando nesse momento, né? Você imagina essa cena. Eu imagino a cara de Bartimeu. Tipo, na hora que Jesus faz essa pergunta: Como assim? Você está falando sério? Não, Jesus não estava brincando. Olha só que interessante. Jesus estava dando a oportunidade para ele para saber o que ele queria, se ele sabia, mas o principal, se ele sabia quem era Jesus, diante de quem ele estava naquele momento, o quanto ele tinha fé, o quanto ele o conhecia.
O quanto ele olhou para dentro dele nesse momento, quando Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Espera aí, deixa eu ver. Eu estou com Jesus, deixa eu pensar. Uma casa, não. Como diz o pastor Cláudio Duarte, um cão guia, não. Eu quero enxergar, porque eu estou diante do Messias. E, neste momento, Jesus fala para ele: a sua fé te curou. Mas eu queria aqui, que você, para quem vai anotar, 7 coisas que me chamaram a atenção nesse texto. 7 coisas que eu aprendi aqui nesse texto. A primeira delas é que, quantos cegos tinham no local? Quantos cegos tinham lá? 1? Sim ou não? Vamos lá, gente. Sim ou não? Ok. Vai lá em Mateus, capítulo 20, versículo 29. Deixa eu te mostrar um negócio. Mateus, capítulo 20, versículo 29. Mateus diz o seguinte, no versículo 29, capítulo 20. E saindo eles de Jericó, seguindo grande multidão. E eis que, quantos cegos tem aí? Mas quantos vocês falaram que era? Mas quantos tem aí? E quantos vocês falaram que era? Ué, o que aconteceu? 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha que interessante. Então Mateus fala que eram 2, se você olhar Marcos e Paulo, falam que eram 1. A questão aqui é, nesse cenário, quem é você? Você seria Bartimeu ou você seria o outro cego que a gente nem sabe o nome, porque a Bíblia não fala? Você seria Bartimeu, que gritaria: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou você seria o outro cego que a gente nem sabe se ele também gritou, se ele fez barulho? Mas a Bíblia não fala quem é ele. Então, olha só, o quanto realmente Bartimeu acreditava a ponto de levantar a mão e receber ali o seu milagre. Ou será que o outro também o ajudou e acreditava? Mas olha só, eu acho difícil, porque se ele tivesse a mesma reação que Bartimeu, com certeza ele também seria citado. Mas tem uma coisa, Mateus era cobrador de impostos, sim ou não? Então provavelmente Mateus tinha um lado analítico muito forte. E como um bom analítico, Mateus está sempre olhando o cenário e olhando os detalhes. Ele viu que eram 2. Por isso que em Mateus falam que é 2. Então o primeiro ponto é: quem é você nesse cenário? Você seria Bartimeu ou você seria o outro cego? Que bom que ele estava ao lado de Bartimeu, porque ele recebeu a cura. Se você olhar na sequência, Mateus fala, ele também foi curado. Mas a Bíblia não cita o nome dele. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui. Apesar de cego, ele estava em atividade, porque a Bíblia fala, ele estava fazendo o quê? Mendigando. Olha que interessante. Você vai falar assim: Cleiton, mas ele era cego, então, claro, ele tinha que pedir esmola, ele tinha que mendigar mesmo. Não necessariamente. Ele poderia estar num canto, parado, reclamando, poderia estar se fazendo de vítima, poderia estar em casa, recebendo ajuda, porque Deus sempre manda alguém para nos ajudar. Não, ele estava em atividade. E aqui fica um aprendizado, porque diante das situações onde você fica cego pelos bloqueios que você permite entrar, como você reage? Você continua as suas atividades ou você simplesmente fica paralisado? Porque você ficou cego, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. Então ele nos ensina isso, porque ele estava em atividade. Porque, não sei se você sabe, mas até para pedir esmola você tem que ter atitude. Até para você poder pedir uma esmola, você tem que ter atitude. E aqui eu trago a reflexão. Quais são as atitudes que nós temos no nosso dia a dia? Será que a minha situação ela é tão ruim assim, ela é tão contrária
a ponto de eu não conseguir ter uma atitude diante do cenário que eu estou vivendo? Diante dos desafios que eu tenho? Qual é a atitude que você está tendo no seu dia a dia? Você está tendo atitude diante dos desafios que você está enfrentando? Essa é uma resposta que você precisa falar para você. Terceiro ponto. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sim ou não, gente? Por que ele gritou? Porque ele era cego. Ele não era surdo. E ele sabia falar. Isso quer dizer que, apesar dele ser cego, ele tinha outras habilidades, porque ele tinha outros sentidos. Ele não conseguia enxergar, mas ele ouvia e ele podia falar. E se ele, ouvindo que Jesus estava passando por ali e começa a gritar, isso quer dizer uma coisa: ele sabia quem era Jesus. E por que ele sabia quem era Jesus? Porque ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Então isso quer dizer que ele não ficou paralisado diante do problema, diante da cegueira dele. Ele continuava antenado ao que estava acontecendo. Ele sabia que tinha o Messias na região, operando milagres. Então quando ele ouve alguém falar que, olha, Jesus está passando, até porque a Bíblia fala, tinha uma grande multidão. Imagina o quanto ele gritou. Porque se a Bíblia fala que tinha uma grande, você vê que tem a palavra grande multidão, gente, eu imagino que era muita gente. E eu acredito que muita gente não estava em silêncio. Eles estavam fazendo muito barulho. Mas ele gritou ao ponto de chamar a atenção de Jesus. Então, diante dos desafios que você está enfrentando, as outras habilidades que você tem, os outros dons que Deus te deu, tudo aquilo que Ele colocou dentro de você, você tem usado? Ou você simplesmente, porque você ficou cego, a sua vida paralisou? Você esqueceu tudo. Você esqueceu que você sabe falar, você esqueceu que você sabe acenar, você esqueceu até mesmo de ouvir, porque o seu foco está apenas na cegueira, diante de um bloqueio que você se permitiu. Como que você chegou aqui? Quando você sentou na cadeira, a oração que você fez, o que você pediu para Deus? Ou você nem pediu? De tão cego, perdido, vamos dizer assim, Cleiton, nem pedi. Eu simplesmente quero sair daqui cheio da presença e da palavra dEle. Olhando por este ângulo, a fase que você está, o desafio que você está enfrentando, realmente é tão forte assim, a ponto de você se anular e esquecer que Deus colocou dentro de você dons, habilidades, qualidades. Assim como eu aprendi com o pastor Jairo, você é perfeito para o seu propósito, e você não pode esquecer isso. Porque se você esquecer, você simplesmente vai ficar parado e vai esquecer tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Quarto ponto que eu aprendo aqui. Quanto mais as pessoas brigavam com ele, para de gritar, mais ele gritava. Quanto mais repreendiam ele, mais alto ele gritava. Quanto mais buscavam paralisar ele, mais ele avançava. E você? O que precisa acontecer para você simplesmente abrir mão e ficar parado? Comecei o dia, hoje vai ser um dia abençoado. Cheguei na empresa, alguém falou alguma coisa, pronto, acabou com o meu dia. Alguém falou que eu não ia conseguir, acabou com o meu dia. Alguém falou que o problema não seria resolvido, acabou com o meu dia. Alguém falou que ia ser mandado embora, acabou com o meu dia. Alguém falou que eu não vou conseguir realizar tal coisa, acabou com o seu dia. O que você precisa ouvir para você simplesmente se entregar? Ao contrário dele que, imagine a multidão. E se a Bíblia fala que as pessoas o repreendiam, eu acredito que o pessoal já estava meio estressado com ele. Você imagina essa cena aqui, tem uma pessoa gritando, e ele gritava alto, porque a Bíblia fala, quanto mais repreendiam, mais ele gritava, tá bom, já deu. E ele ouviu? E olha que ele era cego, não era surdo. Ele ouviu sim as pessoas brigando com ele, mas ele não se deixou contaminar. Diante do Messias, ele não quis saber, é a minha oportunidade, não vou perder essa oportunidade.
Eu não quero saber o que as pessoas estão falando, eu estou diante do Rei. Estou diante do Messias, do Filho. Eu vou receber o meu milagre. O que você tem feito para provocar o seu milagre? O que você tem feito diante de tudo aquilo que Deus tem derramado na sua vida e todas as oportunidades que Ele tem te dado? Quantas vezes você pensou em levantar e vir até aqui à frente, mas na hora você falou assim, não, mas e o que vão falar de mim? Não, mas e se não deixarem eu passar? Não, mas e se eu não conseguir? Quantas vezes você desistiu de algo que você sabia que você deveria ter feito? E sabe o que é pior? Quantas vezes você teve medo de perder algo que você não tinha? Nós temos a capacidade de deixar o medo nos bloquear, ao ponto de você ter medo de perder algo que você não tem. Pode ver, você precisa tomar uma decisão, mas você tem medo de dar errado. O que você não se atentou é que o seu medo de dar errado é simplesmente medo de perder algo que você não tem. Mas e se não der certo, Cleito? Fica tranquilo. Porque a experiência que você adquiriu vai te levar muito mais longe. Existem momentos que os erros são necessários para a gente poder crescer. Não tem como você avançar sem cometer erros. Todo mundo comete erros. Quinto ponto. Quando Jesus o chama, você vai perceber que as pessoas mandaram ele andar. Você vê o nível de estresse que as pessoas estavam com ele. Jesus mandou chamar, a pessoa chegou e falou, vai lá, anda lá, vai lá. Porque olha só, eu imagino que Jesus, olha, traga ele aqui, o certo seria todo mundo ter um cuidado. Ó, Jesus está chamando, vem cá, ó, quer ajuda, tal, pega daqui. Não, a Bíblia fala que a pessoa fala, ó, vai lá, pode andar. Você é cego, não é aleijado? Sim ou não? Muitas vezes as pessoas são duras com você no seu dia a dia. Elas falam coisas que você não quer ouvir. Mas sabe por que você não quer ouvir? Porque você está se fazendo de vítima. Porque se você estivesse realmente entendendo o que você precisa fazer e que você é capaz de fazer aquilo, você não se fazia de vítima. Ele não se fez de vítima. Ele poderia aqui falar assim, me ajuda, ou ir se arrastando. Não, o pessoal falou, vai lá, ó, anda. Eu falei, tá bom, eu vou, eu tenho perna, eu vou mesmo. Sim ou não? E você? Será que o seu vitimismo não está impedindo você de fazer coisas que são simples? Porque para andar por um cego, você não precisa de um milagre. Ele precisa simplesmente levantar, ter a atitude e ir. Mas se você faz a leitura errada do cenário, se você se faz de vítima, você pode entrar numa espécie de um casulo, vamos dizer assim, e chegar à conclusão que eu não consigo até ele, me leva. Você acha que se ele falasse isso, no nível de estresse que as pessoas estavam, alguém ia levar ele? Ah, aí não, né, filho? Você já está gritando aqui, você não pode gritar, ainda tem que te carregar lá, não, pô. Com certeza ele ouvia isso. Mas ele não estava bloqueado, esse é o ponto. Ele estava cego, bloqueado não. Sexto ponto que eu aprendo nessa passagem. Olha que interessante. A Bíblia fala que ele joga a capa para o lado e ele se põe de pé, ele fica de pé. Mas antes a Bíblia fala o seguinte, que falaram para ele, tenha bom ânimo. Olha que interessante, mesmo no cenário contrário, onde as pessoas mandaram ele ficar quieto, mandaram ele parar, mandaram ele andar, alguém chegou para ele e falou assim, tenha bom ânimo. E o que ele fez diante da oportunidade? Na hora, ele jogou a capa para o lado, ficou de pé e falou, é comigo mesmo, foi em direção a Jesus. Se você parar um pouquinho e fizer uma reflexão no seu dia de hoje, muitas pessoas chegaram até você e assim como esse cego, falaram para você assim, ó, tenha bom ânimo. Mas você está tão cego e bloqueado que você não ouviu. Já faz um tempo que as pessoas estão chegando para você e estão falando, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E você não está entendendo. Aí você ora e você fala assim, Senhor, me ajuda. Eu preciso de uma direção. E no outro dia Deus fala com você, tenha bom ânimo. O problema é que não é isso que você quer ouvir.
Mas é isso que Deus tem para te dizer. Tenha bom ânimo. Porque Deus não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa. E nesse momento, o que você precisa? Você precisa ter bom ânimo. E assim como o cego, você precisa se levantar. Porque ele obedeceu. E quando ele levantou, ele teve a atitude de ficar de pé, o que ele fez? Ele vai em direção a Jesus. Simplesmente porque ele estava atento ao que estava acontecendo ali. E quando falaram para ele, tenha bom ânimo, eu vou ter bom ânimo. Fiquei de pé e vou em direção a Jesus. E eu finalizo aqui no 7º ponto. E para mim, um dos maiores aprendizados que eu tive nessa passagem. Porque depois de tudo que ele fez, quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala para ele, o que queres que eu faça? E uma pessoa que era cega, mas ela não era bloqueada. Uma pessoa que era cega, mas ela é determinada. Uma pessoa que era cega, mas ela não se deixou abater pelo que falaram para ela. Uma pessoa que era cega, que não perdeu a oportunidade quando ela esteve diante de Jesus. Ela simplesmente vira e fala, eu quero voltar a enxergar. Cleito, o que você aprendeu aí? Ele sabia o que ele queria. Diante da situação que você está passando, diante do desafio, diante do problema, diante de tudo aquilo que você está passando, se Jesus aparecesse para você agora e falasse assim, o que queres que eu faça? Talvez você não saberia responder com a mesma clareza que ele. Talvez você não conseguiria pedir algo com a mesma clareza que ele teve. Ele simplesmente falou, eu quero voltar a enxergar. E Jesus fala para ele, a sua fé te curou. E naquele momento ele volta a enxergar. E na sequência, a Bíblia fala que ele começa a seguir Jesus, diante do milagre que ele recebeu. Qual é o milagre que você precisa? Você precisa ter clareza. Sabe por que Deus não te fez essa pergunta? Porque internamente você está em conflito, nem você sabe o que você quer. A questão é que Deus está falando com você todo dia, mas porque você quer ouvir algo diferente, você não está atento ao que Deus está falando. Cleito, o que Deus está falando? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, é isso. Cleito, mas é só isso? Não, é tudo isso. Sabe por que ele está te falando tenha bom ânimo? Porque você está aqui. Porque você está bem, você tem o que comer, você tem onde morar, você tem amigos, você tem um trabalho. O que está te faltando? Ele não deixou faltar nada para você. Pode ver. Aos 45 do segundo tempo chegou, mas ele não deixou faltar. Pode até não ter sobrado como você gostaria, mas faltar ele nunca deixou e não vai deixar. Ele só está te falando uma coisa, tenha bom ânimo. Comece a olhar para a sua vida de uma maneira diferente. E talvez você se depare com alguém do seu lado que está passando um desafio muito maior e não está igual você está. A pessoa está feliz, está focada. Quanta coisa Deus já fez na sua vida. Você sabe. Pela misericórdia que estamos aqui. Porque não somos merecedores. E Ele sempre cuidando, sempre direcionando, sempre nos guiando. O Espírito Santo sempre presente ali. Às vezes você vem para cá, o Espírito Santo vem, não vai para aí, vem para cá. Porque você estava cego, bloqueado, diante dos desafios que você tem. E não entendeu que, na realidade, Deus te preparando para algo maior. E é assim que você vai avançar, tendo bom ânimo. Então, que você saia daqui hoje com essa clareza. Tenha bom ânimo. Se você não entender por que Deus está falando para você tenha bom ânimo, olhe para a sua vida. Olhe para tudo aquilo que Ele já fez. E todas as promessas que você já recebeu e que você sabe que Ele vai fazer na sua vida. Porque essa dúvida você não tem, você sabe que Ele vai fazer. Você pode não estar entendendo a fase em que você está, mas essa dúvida você não tem. Então hoje você vai sair daqui com essa clareza. Você vai sair daqui com bom ânimo.
E eu não tenho dúvida que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai mudar a sua visão, que Deus vai derramar aquela bênção que está pronta para ser entregue para você, mas que você ainda não tinha um entendimento. Diante daquilo que Ele colocou no seu coração hoje, você vai sair daqui diferente. Mas entenda que nesses 7 pontos que eu compartilhei com vocês, algumas coisas precisam serem feitas. Uma delas que eu falei é o quê? A atitude. Quando eu falei que até para você pedir esmola, você precisa ter atitude. Domingo retrasado, eu estava aqui na frente, no culto das 10 horas. E às vezes você pode olhar e falar assim, não, mas sua vida é tranquila. Você está tranquilo. Eu olho pelas redes sociais, precisa ver alegria, viajando, dando treinamento. Você está tranquilo, Cleito. Lógico, nas redes sociais você só posta o que é tranquilo. Eu não vou postar na rede social eu chorando. Primeiro que não vai dar curtida, o pessoal vai achar ruim e vai deixar de me seguir. Sim ou não? Apesar das pessoas conectarem com a dor, mas elas não querem ver você sofrendo. E eu estava aqui, e diante de tudo aquilo que Deus vem derramando, de todo o crescimento, e eu posso garantir para vocês que crescer dói. Para quem cresce, sabe do que eu estou falando. E diante de todos os desafios, eu confesso que eu cheguei aqui no domingo como se eu estivesse cego. Eu vou te explicar por quê. Porque diante dos desafios, você recebe uma palavra, e assim como o pastor Jair ensinou aqui no domingo passado, retrasado, você precisa se apegar na palavra. Porque se você for olhar para o cenário, você vai ficar louco, você vai falar, não faz sentido. Então, eu começo a receber palavra, Deus fala comigo. Eu ouvi, eu entendi, eu recebi. Mas o cenário é contrário. E se você me perguntar, você fala, eu não estou entendendo nada. Porque você vai para o culto, você recebe uma palavra, você encontra com uma mulher de Deus, ela te entrega uma palavra, mas quando você olha para a sua vida, é o contrário. Mas eu também entendo que essa é a oportunidade que Deus nos dá para mostrar o quanto somos fiéis a Ele, o quanto acreditamos na palavra, na promessa. E eu estava aqui na frente, e o pastor Jair falou assim, eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração para você que não está entendendo nada. Falou para mim. E eu confesso que eu não pensei 2 vezes. Eu só precisei ouvir isso. Para quem não está entendendo nada. Na hora eu já peguei na mão da Luciana. A Luciana pegou assim na minha mão, regalou o olho. Tipo, onde você vai? Eu não queria saber. Eu precisava daquela oração. Eu não queria saber quem estava aqui, quem ia olhar, o que iam falar. Eu precisava daquela oração. E eu vim à frente. E aquela oração, naquele momento, aí Deus acalma o meu coração. E eu lembro que eu senti, como se Ele falasse assim, se acalma, confia, eu estou no controle. Você acha que eu não estou vendo? Eu estou vendo. Mas confia. E aquilo acalma, porque a palavra, quando vem dele, é isso que ela faz, ela entra no seu coração e te acalma. Então, por que eu compartilhei com você esse momento da minha vida? Porque eu lembro que uma vez, aqui na frente, eu parei e pensei assim, se um dia eu estiver diante de um desafio, passando uma fase difícil, e eu senti que eu preciso da oração, será que eu consigo ir até a frente? E esse dia chegou, e eu não pensei 2 vezes. Eu vim, e eu recebi. Então, cuidado, diante de oportunidades que você tem, assim como Bartimeu, quando Jesus estava passando, ele não pensou 2 vezes, ele fez o que precisou ser feito, para ter acesso, para estar conectado a Jesus. Ele não parou diante do que as pessoas pediram para ele ficar calado, ele foi em direção a Jesus e ele sabia o que ele queria. Ele teve atitude. Assim como a partir de hoje você vai ter
diante das oportunidades que Deus vai colocar na sua mão. E eu queria agora fazer uma oração para você que recebeu essa palavra e que talvez em algum momento você se deixou levar pelos bloqueios. Eu queria que você viesse aqui à frente para eu orar para você, para que você saia daqui diferente, para que você saia daqui tendo clareza daquilo que Deus tem para você. Para você que durante essa palavra, calma, ainda não é um apelo, é para você que quer receber oração. Você sabe que você precisa e você quer ter essa clareza. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, para você que quer receber essa oração. Porque você vai sair daqui diferente hoje. Você chegou aqui, talvez, você não estava totalmente cego, mas você não estava entendendo o que estava acontecendo. Você não estava totalmente cego, mas algumas coisas estavam te bloqueando. Você não estava totalmente cego, mas o medo estava te paralisando. Mas você nunca vai esquecer o que Deus falou para você hoje aqui. Tenha bom ânimo. Acalme o seu coração, porque Ele está no controle de tudo. Você só precisa confiar e ter bom ânimo diante de tudo aquilo que Deus está permitindo que você passe, porque Ele está te preparando para algo muito maior. E você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar desse momento. Amanhã o seu dia será completamente diferente. As pessoas vão te perguntar assim, mas o que aconteceu? Não precisa falar. Você fala assim, olha, eu sou obediente, então eu apenas obedeci. E Deus falou para mim ter bom ânimo. E é assim que você vai sair daqui hoje. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, que neste momento, Senhor, acalme o nosso coração. Traga aquilo que precisamos, Senhor, para podermos continuar avançando, para termos bom ânimo diante da direção que o Senhor tem nos dado. Pedimos perdão a Ti, Pai, porque muitas vezes não entendemos, muitas vezes nos deixamos levar pelas situações, muitas vezes nos bloqueamos a ponto de ficarmos cegos. Mas hoje sairemos daqui diferente, sairemos daqui com clareza, sairemos daqui sabendo o que precisa ser feito, sairemos daqui, Senhor, sem medo, sem insegurança, sem nada. Sairemos daqui, Senhor, com a direção daquilo que o Senhor tem para nós. Sairemos daqui com a certeza que vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sairemos daqui com a certeza que vamos receber todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem preparado. Tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E que a partir de hoje, Senhor, estejamos sensíveis à Tua voz. Quando o Senhor falar conosco, vamos ouvir, vamos obedecer, vamos avançar. Teremos bom ânimo. É o que pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar.